Ô Gani, a gente vendo aí esse Bovespa triste hoje, né? Operando nessa queda. Essas incertezas domésticas acho que estão pesando bastante, né? Essa questão do IOF acho que pesou bem também, né? Enfim. São vários fatores. São vários fatores, né? Incertezas, tanto do lado externo quanto do lado interno. Do lado externo é a desaceleração da economia chinesa. É isso aí que está pegando atualmente, né? Agora, em relação às incertezas internas, né? Tem essa questão dos precatórios que... quais são as soluções propostas na mesa? Então, tem 3 soluções. Uma via Supremo Tribunal Federal, que parece que não vai rolar. Então, seria a solução que agradou mais o mercado financeiro e a equipe econômica. Por quê? Porque era uma solução proposta aonde se originou o problema, ou seja, no judiciário. Então, a solução será via Congresso Nacional. O próprio Arthur Lira sinalizou isso. E aí, na Câmara dos Deputados, tramitam 2 PECs. Uma que propõe um parcelamento dos precatórios, então não furaria o teto dos gastos. No entanto, seriam ali... o governo teria que dar 15% de entrada e pagar em mais 9 parcelas anuais. Na prática, o mercado entende que o governo não está pagando na data prevista, né? Ele está ali jogando para frente o pagamento, ele não está honrando o contrato na data estipulada. Então, isso é um eufemismo para um calote, né? Não é uma insolvência, mas ficou inadimplente naquela data e jogou para frente. Então, esta é uma das soluções propostas. Uma outra solução seria do deputado Marcelo Ramos, né? Aonde os precatórios seriam pagos integralmente já no ano que vem, mas consideraria os precatórios como despesas financeiras. E se entra como despesa financeira, fica fora do teto dos gastos. Só que o mercado entende que é o quê? É um bypass no teto dos gastos, né? Então, é difícil a situação porque, de um lado, o mercado entende que, opa, é um calote. Do outro, eu estou furando aqui o teto dos gastos, né? E aquela solução via Supremo Tribunal Federal, na verdade, via Conselho Nacional de Justiça, onde o ministro Fux propôs, porque havia ali uma resolução no Conselho Nacional de Justiça que permitia o parcelamento também dos precatórios, mas como não era o credor, o devedor propondo isso, e sim um arbitrador, a justiça, onde o problema foi originado, a equipe econômica e o mercado gostou. Mas parece que essa não vai ser a solução. Então esse já é um dos problemas no fator interno. Questão dos precatórios e, enfim. Aí, hoje... Mas não dá mais tempo de voltar atrás? Não é? Acho que dá. Tem até o orçamento para ser votado, pode ser votado até o ano que vem. Mas será que uma pressão aí do mercado em cima faria algo? Pode ser. Tomara que sim, né? Tomara que sim. Estão tentando achar alguma solução. Sim. Agora, no atual momento, mas olha como tem indas e vindas. No atual momento, via Congresso Nacional numa das 2 PECs. Sim. Provavelmente a PEC de parcelamento dos precatórios, 15% de entrada. Pode ser que tenha uma reviravolta, porque até 15 dias... a solução seria via Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça, que é muito parecida com a solução da PEC. Só que a equipe econômica gostou e o mercado gostou porque ela foi proposta pelo judiciário e não pelo devedor. Tá. Ô Gani, deixa eu... É uma salada essa questão. É um quebra-cabeça, como diz muito bem Eric DK, né? Que é o Political Puzzle aí, é tudo um quebra-cabeça, um tabuleiro pra gente entender. Jogar um pouquinho de fogo aí nessa questão, tá? Leitura sem viés aqui, tá, gente? Mas só pra gente tentar entender. A gente vê que essa questão dessa solução encontrada de aumentar a questão do IOF para conseguir viabilizar o pagamento de um auxílio, que é uma medida populista, que precisa ser feito, existe eleição ano que vem, a gente tem um presidente que tem, né, sinalizado já o interesse de disputar uma eleição para o ano que vem, ele precisa, de certa forma, aumentar aqui esse auxílio para aumentar a popularidade dele. Só que, por um outro lado, quem a gente viu muito nas ruas recentemente foi mais uma elite, mais um outro lado, empresários, pessoas que defendem muito um pouco mais esse lado da direita. Isso, de certa forma, está agradando
uma parcela da população, mas quem está pagando essa conta é talvez a parcela que tenha o elegido, ou a parcela que tenha, na verdade, quem que vai pagar a conta, principalmente desse IOF mais caro, a gente sabe que são muitas empresas, enfim. Fazendo essa linha de raciocínio, você acha que isso desagrada um pouco? Ele aumenta a popularidade de um lado, mas ele desagrada o eleitor do outro? Então, boa pergunta, né? Já vamos falar dessa questão do IOF também. Então, deixa eu dar um passo atrás para responder. Tá. Uma outra proposta que eu não falei seria simplesmente o governo fazer o quê? O governo vai lá, Paula, e paga integralmente os precatórios. Dá para ele fazer isso em 2022? Dá. O problema é que não tem mais espaço no orçamento para o Bolsa Família, por exemplo, ou para programas de infraestrutura num ano eleitoral. Sim. Então é muito complicado. Que pesa muito. Que pesa muito. Então, o governo, ele fala, bom, não quero depender desta solução dos precatórios, eu quero conseguir aumentar o Bolsa Família sem ter que depender disso. Então ele teve a solução com o IOF, aumentando a alíquota de IOF, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, o imposto sobre operações financeiras, empréstimos e financiamentos. Muito bem, a alíquota sai de 3% na pessoa física para 4,08% e na pessoa jurídica sai de 1,5% para 2,04%. Tá? Por que ele faz isso agora? E isso vigora, por enquanto, até 31 de dezembro. Porque o IOF não depende de uma aprovação do Congresso Nacional, tem efeito imediato. E tem um outro ponto. Para você aumentar o Bolsa Família, você tem que ter uma contrapartida. Da onde que vem o dinheiro? Sim. A lei de responsabilidade fiscal. Então ele faz via o IOF. E ele não pode aumentar o Bolsa Família no ano que vem, porque é ano eleitoral. Então ele tem que aumentar agora. Tem que aumentar agora, mesmo que já valha mesmo que continue o benefício. Exatamente. Mas pelo que eu entendi, esse aumento é temporário. Seria de setembro agora a dezembro. Temporário, mas ele pode prorrogar. Ah, tá. Porque o custo vai continuar. Depois que aumentou, ele vai ter pro ano que vem. Sim. Tudo bem que ele não pode aumentar ano que vem, ele tem que aumentar esse ano. Ele consegue o dinheiro agora, 2,5 bi, 2,4. Então, mas aí ele cobre por um período determinado. Isso. E o pós? Então, ele cobriu, vamos supor, para a eleição, né? Depois ele vai ver o que ele faz lá para 2000. Aí acha uma outra alternativa. Ou aumenta novamente. Isso. Agora, bom, vamos lá. Aí vai a minha pergunta. Agora, voltando para a sua pergunta. Quem foi às ruas, né? Eu vejo assim, eu fiz essa pergunta para o Eric, porque é difícil a gente separar. Tem um pessoal que foi às ruas, não importa, o Bolsonaro capitalizou muito bem isso, mas quem foi às ruas, você tem uma parte que era um apoiador fiel do Bolsonaro e estava lá pelo Bolsonaro, e você tinha uma outra parcela que foi contra medidas tomadas pelo STF recentemente, e que não necessariamente são apoiadores do Bolsonaro. Sim. O que eu vejo que aqueles que foram, e é difícil a gente quantificar isso, mas aqueles que foram pelo Bolsonaro, isso pode aumentar o IOF, eles estão fechados com o Bolsonaro. Estão fechados com o Bolsonaro. Tá. Talvez esta outra parcela não goste muito, mas é algo temporário, acho que não pega muito. Acho que não. Tá bom. Era uma visão realmente que eu queria ter tu aí pra gente entender. Eu me fiz essa pergunta. Mas é uma boa pergunta. Né? Na hora que eu li a notícia, eu me fiz essa pergunta.